قلبي لبيت ربي عن قلبي لبيت ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Allah esteja com todos vocês. Mais uma terça-feira com o programa A Mesquita na Sua Casa. Rogando a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ajude para passar para vocês informações benéficas, que Allah subhanahu wa ta'ala ilumina nossos corações, nossas mentes pelo conhecimento, pela luz da palavra divina, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós temos um tema muito especial, que é a peregrinação, Al-Hajj, a peregrinação, um dos 5 pilares do Islã. Vamos, inshallah, conversar como estamos agora, nesse mês abençoado. Já estamos muito próximo desses dias, né, abençoados do Hajj, mas infelizmente, como vocês sabem, esse ano vai ser muito diferente por causa dessa pandemia. O Hajj esse ano vai ser muito restrito por poucas pessoas, não vai ter pessoas de fora da Arábia Saudita, mas mesmo assim não podemos deixar de experimentar essa espiritualidade, esse espírito desse grande pilar do Islã. E por isso estamos aqui com ilustres convidados, nossos queridos sheikhs também nós temos convidados aqui, que inshallah eles vão enriquecer o nosso tema, inshallah. Eu quero agradecer e receber em nome de todos vocês, primeiro nosso querido Sheikh Jihad Hassan Hamada, o presidente do Centro Cultural Árabe para Estudos Estratégicos aqui do Brasil, e também o vice-presidente da União Nacional Islâmica, nosso querido Sheikh Yasser Hussein, o sheikh da Mesquita Hamza da Vila Nova Cachoeirinha. E também nós temos aqui, do lado direito, nós temos nosso querido irmão Muhammad Ismaili de Guarulhos, um grande irmão, amigo, que ele, mashallah, vai contar para nós também como foi a sua experiência como jovem que foi para o Hajj, e também junto com a sua esposa Amanda, que também é uma irmã que muçulmana, convertida, que ela teve essa oportunidade de vivenciar essa experiência maravilhosa de ir e ver dos olhos uma coisa que ela vai agora também nos contar como foi essa experiência. E vocês, irmãos, que estão acompanhando esse live, se vocês têm uma pergunta, têm uma dúvida, um comentário, sejam muito bem-vindos. E agora para vocês fazer perguntas, tirar suas dúvidas sobre esse pilar e também compartilhar conosco como vocês podem também, inshallah, no futuro, quem não foi para o Hajj, inshallah, que no futuro próximo pode fazer. Nós vamos agora escutar do nosso sheikh também a importância desse pilar ser realizado, inshallah. E tem muita espiritualidade, tem muitos símbolos no Hajj que nós vamos, inshallah, conversar junto com nossos sheikhs aqui. Nós temos que primeiro, irmãos, saber que o Hajj é um convite, uma viagem. O primeiro convite de Allah subhanahu wa ta'ala, porque uma frase que todos os peregrinos repetem a partir que eles saem, né, nas suas casas para o Hajj, eles falam labbaik Allahumma labbaik, uma frase que quer dizer que estou aqui, meu Senhor. Então quer dizer o quê? Que alguém está chamando. No árabe, quando você responde labbaik, quer dizer que alguém que está chamando você, está convidando você, por isso você está atendendo essa chamada. Então primeiro um convite foi feito por Allah subhanahu wa ta'ala, e já tem uma história muito antiga também. Começou, quem fez esse convite, na verdade, foi o profeta Abraão, quando terminou a construção do Kaaba, aquela casa sagrada, a primeira casa que foi construída para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, terminou a construção junto com seu filho Ismael. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: então, Ibrahim, agora
chama as pessoas para vir para essa casa, convida as pessoas para fazer peregrinação para essa casa que acabou de construir. Aí ele falou, mas, oh Allah, como? Estou aqui no deserto, não tinha ninguém, absolutamente ninguém naquela época, só ele, o seu filho. Ele falou, eu vou convidar nesse deserto, eu vou chamar quem? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, faça a sua parte, eu complemento a minha responsabilidade, mas faz a sua parte. Então Ibrahim levantou em cima do Kaaba, ele começou a chamar as pessoas para visitar essa casa. E hoje nós percebemos o efeito desse convite. Milhões de pessoas atendendo esse convite, fazendo a peregrinação. Por isso, irmãos, quem foi lá, ele sabe quanto espiritualidade, quanto emoção. Na hora que você entra, não tem como segurar. Você vai chorar. Não tem como você ficar sem chorar. Quando você entra e vê aquele lugar, aquela Kaaba, né? Por mais que tenha centenas de milhares de pessoas, mas aquele silêncio, aquele paz que você encontra, deixa você bem emocionado. Você lembra quantas pessoas virtuosas passaram por aqui. A partir do profeta Abraão, antes do profeta Abraão, profeta Adão, como os relatos dizem que foi lá também que ele começou as suas orações. Então ele começou assim até o dia de hoje. Quantas pessoas virtuosas passaram. Aí você está andando naquele lugar, andando nesses passos. Tem muitos outros símbolos. O Hajj está cheio de símbolos. Nós vamos, inshallah, conversar com nossos sheikhs. Não quero tomar muito tempo, porque quero aproveitar também a presença dos sheikhs para falar. Daqui a pouco, inshallah, nós vamos ver também um vídeo que preparamos para você por muçulmanos também convertidos, são brasileiros daqui, que foram e vivenciaram essa experiência maravilhosa. Eu quero começar com o Sheikh Jihad. Sheikh Jihad, por favor, seja muito bem-vindo, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe você e agradeço por atender nosso convite. O que os pilares do Islã são 5, né? Como a gente sabe, todo muçulmano já sabe. E apareceu a peregrinação entre esses pilares. Por que esse pilar é tão assim necessário? O que ele complementa para os outros pilares? Porque a gente sabe que tem que ter um conjunto, né? O Hajj deve ter uma mensagem muito profunda, deve ter uma coisa que é importante para o ser humano a se experimentar como muçulmano. Então, como podemos explicar isso, inshallah? Começando por Sheikh Jihad. Por favor, Sheikh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia de vida, por mais uma reunião para adquirir o bem, adquirir o conhecimento e compartilhar com todos, aqueles que estão em suas casas, no seu trabalho e aqueles que estão aqui também. E depois de agradecer a Deus, gostaria de agradecer a SBM por abrir esse espaço, né? E agradecer a Fadilat Sheikh Mohammed Al-Buqai por nos receber e por essa iniciativa desse projeto fantástico. Quem não estiver podendo vir para a mesquita está indo atrás dele, não tem jeito. Apesar da máscara, nós estamos rindo aqui, sorrindo por baixo da máscara, então fiquem tranquilos. E também agradecer e cumprimentar Fadilat Sheikh Yasser Hussein, esse que já tem história, perdeu as contas de quantos Hajj já fez, né? E quantas pessoas levou para o Hajj, subhanallah. Também nosso irmão Muhammad Ismaili, Deus te abençoe, Hajj, e Hajj a Amanda também, que Deus abençoe com certeza cada um. Eu fiz o Hajj também, morei lá, né? Eu morei lá por 11 anos, então cada um de nós aqui tem história e tem uma experiência, porém, o que é comum em todas as experiências é isso que você falou, Sheikh Mohammed. Entrou na mesquita, viu aquela multidão, por mais que você tenha feito o Hajj, não importa, olhou para a Kaaba
entrou ali, você entra humilde, olhando para baixo, esse é o ritual. E quando você levanta o olhar e vê aquela multidão, aquelas pessoas, todas com o mesmo objetivo, e aquela mesquita e aquela Kaaba, não tem como não chorar. Eu até arrepio. É uma sensação diferente, é uma sensação... Porque não é só uma sensação, é bonito. Não, não. Toda a mensagem, todo o ritual, toda a espiritualidade que está ali e toda a história. Você falou que o profeta Adão, o pai da humanidade, ele já rezava e já foi o primeiro a construir a Kaaba, e depois ela foi encoberta, e aí Ibrahim, alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele, Abraão, veio e reconstruiu sobre os alicerces que estavam ali. Então, imagine que, respondendo à tua pergunta, Sheikh, o Hajj, além de ser um dos pilares, e é uma obrigação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Bunya al-Islam ala khams", shahadatun la ilaha illallah. O Islã foi construído sobre 5 pilares: testemunho que não há divindade além de Deus e Muhammad é seu mensageiro, prática da oração, o zakat, né, o zakat, que é o imposto dado aos necessitados, o jejum do Ramadã, do mês do Ramadã, e também a peregrinação a Meca uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras. Nesse pilar, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, deu as condições. Nos outros ele não deu as condições. Ele falou só adorações. Compreendo. Certo? Mas quando chegou no Hajj, ele deu as características. As pessoas que tiverem condições física e financeira. Perfeito? Por quê? Para que não seja uma sobrecarga sobre aqueles que não podem. Porém, nós depois podemos falar, se eu não puder ir para o Hajj, o que eu tenho que fazer? Ok, eu estou isento, porém eu posso participar dessa espiritualidade. Porém, o Hajj é mais do que simplesmente uma obrigação ou um ritual como a oração. Não, por isso que ela é uma vez na vida, para que seja feito da melhor forma possível, e é um congresso internacional de todos os muçulmanos que ocorre anualmente, porém, eu como muçulmano devo participar uma vez na vida. Ele consiste em rituais vamos dizer, vivenciar a história na prática. A história de profetas, a história das melhores pessoas que passaram sobre essa terra, e você seguir os passos delas, fazer os mesmos rituais que elas fizeram. E cada ritual, cada local que você está lá, você está vivenciando uma história. Aqui, o profeta tal fez tal coisa. Como tivesse dando continuidade, né? Continuidade. E revivendo a história. Não é só ler a história, é praticar. É para nunca esquecer. Nesse solo pisou tal profeta. Essa pessoa abençoada. Essa pessoa na história que a gente lê e relê e relembra dessas pessoas, que são nossos exemplos. Esses são os nossos heróis. Não é o Superman, não é o Homem-Aranha, não é o Capitão América. São essas pessoas da história. E o Islã, ele fala, essas pessoas que você tem que seguir. É assim que você segue o ritual e os passos. E além disso, que aqui é a realidade, também uma das realidades do Hajj e da essência do Hajj, da peregrinação. E a peregrinação, ela existe em todas as religiões. Assim como a oração, como a caridade, como o jejum, também esses 5 pilares, eles existem em todas as religiões monoteístas. Uma das questões da essência do Hajj é o desapego, e mais do que isso, é uma encenação. Talvez as pessoas imaginem, encenação é teatro? Não, mas é uma encenação, é um ensaio daquilo que será no dia de juízo final.
Por isso que as pessoas, os homens, eles vão só com 2 toalhas, sem roupa nenhuma, como se todos tivessem morrido, tivessem sido ressuscitados e estivessem perante Deus para o julgamento. Por que a gente faz isso aqui nessa terra? É para que a gente tenha um exemplo, um Ensaio ensaio mesmo, do né? dia de juízo final, Como será? porque nessa vida ainda eu tenho como voltar e fazer Volta de melhor. viagem. Ainda tenho uma chance de voltar. Porque depois que morrer não tem mais como voltar. Então, vivenciar um pouco do dia de juízo final, todos no mesmo local, pedindo a Deus, todos buscando a Deus, pedindo perdão a Deus. E aí tem várias bênçãos, deixar espaço para todos para falarem. Barakallahu fikum, que Deus abençoe. Sheikh Yasser, por favor, quem foi no Hajj deve conhecer o Sheikh Yasser. Ou ele foi com ele para o Hajj, ou encontrou com ele lá, ou de uma forma ou outra. Quem saiu daqui no Brasil, ele já conhece o Sheikh Yasser, que ele sempre leva as pessoas. Eu acredito que foi uma bênção que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele também fazer essa visita. Não só ele fazer o Hajj, mas também levar as pessoas, ensinar as pessoas, né, para como fazer, orientar as pessoas, que não é uma coisa fácil. Nessa viagem, irmãos, quem foi, ele já sabe as dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, a paciência que a pessoa tem que ter é enorme. Não só ele, também a esposa dele, que eu quero agradecer ela por ela também ter ajudado ele muito. Sheikh Yasser, o Sheikh Jihad falou que uma viagem, como a gente faz viagem nas nossas vidas, né? Essa vida toda é uma viagem também. Então, esse Hajj parece que é um ensaio, como o Sheikh falou. Estamos agora numa viagem. A vida é uma viagem. Tem início, tem fim. A gente tem que levar coisas boas com a gente. Um dia nós vamos chegar ao nosso destino. Parece uma viagem, de todas as formas, né? Então, você... no túmulo, né? Quando a gente entra no túmulo, já tem essas toalhas, não tem. A gente nasce, aliás, sem nada dessa vida material, não tem nada, a gente nasce e sai nela também. Então parece que estamos aqui fazendo uma certa missão que estamos fazendo, nós temos que fazer e ir para nosso destino. Então, durante muitos anos, Sheikh Yasser, eu sei que você está com muita saudade nesse ano. Talvez, né, você não vai conseguir fazer o Hajj, mas inshallah que como a sua experiência, né, o que pode nos falar dessa viagem, desse ano também, pode falar, Sheikh, por favor. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Verdade, palavra Hajj, o pilar do Hajj, quando você fala ela, fica com fica tremendo de verdade, tremendo. Quando o Sheikh Jihad diz, quando entrar na mesquita al-Haram, a pessoa está enxergando uma coisa, não dá para explicar. Se fala para a pessoa, explica para mim o que você vê, o que você está sentindo, de verdade não dá para sentir, não dá para Sheikh, eu pensei que na primeira vez a pessoa chora, na segunda não vai chorar. Sempre. Mas nunca. Primeira, pode fazer pela 20 vezes. Cada vez que você entra, vai chorar. Sheikh, Isso aqui é incrível, né? Não vou Você falar tem... quantas vezes já fez Hajj, quantas Umrah. Mas Mais de 5 vezes. Entre 15 e 25. Entre 15 e 26. Então o Sheikh fez muitas viagens, né? Alhamdulillah. Alhamdulillah. De verdade, cada vez, wallahi, parece primeira vez. Subhanallah. Cada vez tem um sabor diferente da outra. Não tem só... Parece primeira vez. Eu falo para pessoas, os peregrinos, eles falaram para mim, Sheikh, porque vou fazer Hajj, vou gastar muito dinheiro, ou viagem longa, ou cansativo. Eu falo essa frase sempre. Agora você está fazendo o quê? Formatar para a sua vida interiores.
vai apagar, né? Vai Apagar tudo. Vai apagar Como você tudo. tem computador, Reiniciar, né? Reiniciar. Não, formatar Já- tudo. Formato, né? Formata tudo. Apaga tudo e apaga começa. tudo para voltar que Então, sem vale a pecados. pena, né? Todo esforço, todo cansaço, vale a Que é pena, Hajj né? diferente de todos os pilares de verdade. Diferente do Siyam, do jejum, de Não reza, exige saída, viajar, não tem. Precisa força de imã. Primeira coisa, força de imã. Como o Sheikh falou, tem duas coisas: condições e saúde. E também precisa ter força de imã. A pessoa não tem força de imã, nunca vai para o Hajj. Nunca. Não entende o que é isso, né? Mas, claro, Não vai entender. o Hajj precisa que o Nabi alayhi salatu wassalam disse para Hajj al-mar'a. A mulher, ela parece, o Nabi alayhi salatu wassalam ele diz que é jihad al-mar'a, a força ou luta para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Para a mulher é o para a Hajj. mulher, né? Hajj. Hajj não é coisa normal igual outros pilares. Todos os pilares, olha, ou precisa condições ou força, não é? Ou, por exemplo, Siyam, Precisa, esforça. não paga nada, né? Só não pode pagar saúde, nada. só saúde. a Zakat não precisa pagar. Precisa Mas o Hajj precisa força corporal, de corpo ou força de quê? Financeira. Dinheiro, de pagar. E não é Não é qualquer pessoa que vai não é ter. qualquer pessoa dá para ir para Hajj. E o Zakat também, a mesma O Zakat também, claro. Mas este Hajj precisa coisa. Os dois. Os dois. As duas. Precisa força de pagar ou financeiros, ou também força de imã. O Hajj, gente, também como apagar todos os pecados. Sheikh lê agora para nós no Salat al-Isha: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. مبارك. Tem três mensagens. قال الله سبحانه depois: مباركا هدى للعالمين. فيه آيات بينات. بينات. شو هن الآيات؟ Que é esses mensagens? Sinais. Sinais, que é esses? Três sinais. مقام إبراهيم. Então, o primeiro sinal, Primeiro o sinal, túmulo, o maqam, né? مقام Aquele, إبراهيم, porque você vai lembrar histórico do Ibrahim quando ele fez que é a الكعبة. construção. مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. Kana, olha que coisa maravilhosa, essa segurança, né, subhanallah. Segurança, A quando- paz que você, quando você entra, a paz, subhanallah, enche Verdade, seu esquece coração. todas as coisas da vida. Não lembra mais nada, Não né? lembra Não lembra nada. mais nada. A terceira coisa: وأذن الناس بالحج. Hajj. Três que mensagens. Sinais, né? Sinais. Terceiros sinais, que é a chamada, né? Quando Chamada. as pessoas vêm, se não sabe, chega lá, você fica... Se for, olha, Sheikh, uma coisa incrível. Se for um lugar turístico, por exemplo, se for um lugar que é cheio de praias, cheio de jardins, aí as pessoas falam, eu vou fazer pelo menos turismo, né? Eu vou viver. Mas lá não tem nada disso. Não tem nada disso. Tem um deserto, montanhas. A temperatura lá é muito, o calor Mais de muito. 50. Você vê mais do que 50. E você vê as pessoas, subhanallah, de todos os cantos do mundo. E, subhanallah, como o profeta Ibrahim, alayhi salam, ele falou para Allah, subhanahu wa ta'ala, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهوي. تهوي إليه. Então, o corações das pessoas, ele já liga, subhanallah, ele tem uma certa ligação que as pessoas, eles têm, mas eles não sabem expressar, né? Eles têm essa ligação, eles sentem, mas não tem como falar. Só você vivenciar mesmo, só você passar, porque você vai entender tudo isso. Irmão Muhammad, barakallahu fiqh, qual o ano que você foi para o Hajj e fala para nós como foi a primeira vez, né, que você passa lá, como foi a sua experiência, a sua entrada, né, naquele lugar e como você voltou depois do Hajj. Boa noite. Agradeço o convite, Sheikh Mohammed. Barakallahu Sheikh Jihad, fiqh. obrigado, Sheikh Yasser, pelo convite da gente estar aqui hoje, compartilhar esse momento. Primeiro, só para retificar, não foi uma bênção para ele, foi uma bênção para nós, porque o Sheikh Yasser é, sem palavras, para nós que
não conhecemos, né, o local e precisamos aprender, para a gente fazer o Hajj. Sem palavras para ele. Que Deus mantenha ele por muitos anos assim, Inshallah. para que ele leve muitas pessoas assim. O Hajj é uma coisa inexplicável, né? Que nem você já falou. Tem que estar lá para sentir poder. o que é. Uma das coisas, é muito cansativo o Hajj. É muito cansativo. Que nem o calor falou, o Sheikh falou do calor de 50 graus em Arafah. É uma coisa assim, desgastante, mas adorável ao mesmo tempo. Então, como você vai falar para você que o lugar é desgastante, mas é maravilhoso, e adorável, e é gostoso? Então, só quem vai lá para entender. Porque eu me renovei indo lá, você vê todas aquelas pessoas iguais, você vai entender que a religião sempre falou que não tem diferença entre ninguém. Viver essa Come a igualdade, mesma coisa, subhanallah. anda da mesma coisa, bebe a mesma água que desamos, tudo é a mesma coisa. Tudo. E aquilo ali te renova. Você fazer até quando você faz Safar Marwa, nossa, quase morri, mas uma felicidade, parece que é uma lavagem na sua alma. Então, parece estranho, né? Uma coisa que te desgasta, te cansa, você fica esgotado, mas uma coisa que você adora, que te renova. É só para ir quem vai mesmo para entender, né? Então, isso aconteceu comigo. Me renovou, aprendi mais coisas ainda, entendi mais coisas ainda da minha vida que eu tive que modificar. E foi uma bênção na minha vida. Foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Então, recomendo mesmo. E quem não está com a precisa fé fraca vai ficar com a fé aquela forte, ideia vai lá. que a pessoa tem que ser idosa para ir para o Hajj, né? Não precisa ser idosa, ao contrário, tem Não. que ser jovem. Tem Ao que ser contrário, jovem para... Tem que ser jovem. O idoso já vai sofrer um pouco. Vai Tem que ser sofrer, idoso, mas tem que ser jovem, ele vai, subhanallah, vai... É bom, assim, experimentar, né, essa espiritualidade. Quanto mais jovem, melhor. E jovem seria vantagem, Sheikh, porque como você vai se renovar e você vai aumentar a sua fé, você vai ter tempo ainda para adorar mais a Deus, né? Exatamente, já tem... Ser jovem, então isso tem essa Esse ensaio vantagem que o também. Sheikh falou é muito importante, porque é uma verdade, irmãos. Não tem como fugir. A gente tem que acordar agora, antes desse esse ensaio seja verdade, antes de chegar o dia como chama, da realidade, né? Quando a gente vai viver isso. Agora podemos voltar para o Hajj, corrigir, mas no dia do juízo final, quando você chega lá, jamais você fala, oh, Allah, me devolve aqui, mas Allah fala, você já teve a sua vida, sua idade, sua oportunidade, então agora não tem como. Então, quanto mais jovem a pessoa ir para o Hajj, seria melhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu recomendo para todo mundo ir jovem, porque como é cansativo, como que é desgastante, então a pessoa de idade vai sofrer um pouco mais, né? A gente via lá as pessoas de idade sofrendo. E mais jovem você vai curtir, você vai conseguir fazer, você vai sentir mais o Hajj e aquilo ali. Você vai ter tempo para renovar sua alma, né? E adorar mais a Deus, para aumentar nossas recompensas, para um dia do juízo final, inshallah, Deus chegar tenha em paz, misericórdia né, da já. gente, né? E entre no paraíso, inshallah. É. Dá para deixar para outros dias? Pilares não dá para deixar. Então, tem que aproveitar, né, quanto antes melhor, porque a gente não sabe essa vida, que a gente não tem essa informação, né? Nenhum ser humano sabe a data, né, que ele sai daqui, dessa vida. Então, tem que ser sempre preparado, né? Com a mala preparada, como a gente fala, né? A morte é uma viagem já marcada, reservada, mas sem data, né? Mas já foi emitida a nossa viagem. Uma notícia, né? Com data que a gente não desconhece Só ela, a né? data, né? Então, a data é desconhecida. Então, o que a gente faz dessa situação? Deixa a mala pronta, senão chega a data e fala, amanhã você vai viajar. Como vai ser a sua situação? Você tem que arrumar todo bagunçado. Certeza que você vai esquecer muitas coisas. Mas enquanto você já prepara, faz tempo, deixa tudo preparado. Chamaram você, estou pronto. Pega a mala e vai embora.
Então, quando a mais morte jovem, E a morte é mais rápida, né, chefe? Não é amanhã. Você vai agora, nesse minuto. Então não tem nem tempo de você fazer nada, né? então o dia da morte, as pessoas falam muito assim, de uma forma negativa. Dessa forma, irmãos, como um futuro vai chegar, se torna uma coisa muito tranquila, né? Como uma mudança, né? A pessoa já está preparada, não precisa ter medo, não precisa ficar desesperado. Que um dia vai chegar de qualquer forma, né? Mas isso aqui é a diferença. A pessoa está bem preparada, vai chegar lá com, nunca vai querer voltar aqui. Ao contrário, já encontra lá tudo que ele deseja, tudo que ele plantou aqui, vai colher lá. Então, isso aqui, inshallah, o Hajj realmente é uma viagem, exatamente exemplifica essa vida. A nossa vida, como chegamos sem nada de... Por isso, a vestimenta do Ihram, né, de todas as pessoas, não tem título. Você não sabe se essa pessoa rica ou pobre, se uma pessoa tem assim, emprego, se uma pessoa tem cargo. Lá não aparece nada, tudo desaparecido, né? E você vê tudo de toalha, tudo assim, a mesma coisa, falando a mesma, pedindo ao mesmo Deus, né? Pedir para Allah subhanahu wa ta'ala perdão. Então, esse aqui, vivenciar esses valores que a gente sempre fala é muito importante. Pelo menos uma vez a gente sempre fala, mas vivenciar isso aqui é isso aqui que o Hajj nos traz e nos ensina. Irmã Amanda, Barakallahu Fiki, seja muito bem-vinda. A gente quer saber de você, como muçulmana, como convertida, nascida aqui, brasileira, não tem esse histórico, né, da sua família, e você foi no Hajj, uma coisa que é maravilhosa, né? Você foi junto com o seu marido. A gente quer saber como foi essa experiência, como essa espiritualidade que você fala para os nossos irmãos que estão acompanhando agora desse momento. Bismillah. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada, Sheikh. Estou muito contente de ter vindo aqui hoje, nessa noite, dividir a minha experiência. Só aproximar um pouco. Mais um pouco? Tá bom agora? Tá bom. Foi uma experiência incrível dessa vida, que eu não esperava que ela fosse chegar tão rápido, porque eu me reverti, né, para a religião islâmica em 2013, mas conheço meu esposo desde 2000. E no Foram meio de toda... 13 anos? Então, assim, 13 anos a sua... 2000 eu conheci ele e fui conhecendo a religião, mas não era muçulmana, né? E nós nos casamos depois de um pequeno período que a gente se conhecia, mas eu sendo evangélica e ele continuou sendo muçulmano, né? Meus pais são evangélicos ainda hoje e fomos seguindo a vida, vivendo aqui no Brasil. E o Hajj era algo que nem passava na minha cabeça, muito menos eu me tornar muçulmana, muito menos eu usar o lenço, enfim. E a vida seguindo, eu estudando, trabalhando, ele trabalhando, e seguindo a vida. Então, quando veio assim, vamos ter um filho, né? Já éramos casados na religião, e vamos ter um filho. E agora, o filho, a nossa filha, que a gente, né, chamamos de Khadija, realmente ela foi o nosso presente, o nosso divisor de águas, porque naquele momento Deus mandou assim uma mensagem através dela para a nossa vida, porque agora vocês precisam seguir um caminho, né? Vocês têm uma outra responsabilidade. Vocês já tinham muitas responsabilidades, mas vocês vão ter mais uma. Então, não dá para... Eu, Amanda, no lugar de mãe, pensei, não dá para eu ir para a igreja, o meu esposo ir na mesquita e a minha filha, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender essa situação. E foi naquele momento, assim, eu tenho muita fé e creio, convicção em Deus, que Ele abriu assim os meus olhos e eu passei a entender o que eu não entendia dentro do Islã. E eu vi que só veio acrescentar aquilo do pouco que eu já conhecia, dentro do que da minha mãe, né, a minha base já tinha me mostrado. Que o pouco que eu já conhecia, o Islã só completava, né, que é algo que se torna uma coisa só, pelo contrário, de uma forma muito simplificada. Então, eu estou contando tudo isso para os irmãos, dividindo aqui para os irmãos entenderem o que isso tem a ver com Hajj. Porque para chegar no Hajj, não dá para você
a brasileira, por que ela foi para o Hajj, assim, né? Como os sheikhs já falaram, é uma obrigação, né? Tá lá dentro dos pilares, mas assim, você vai sem falar nada, você não fala árabe, você não lê, não. Então foi todo um processo, né? Então, em 2013, eu me converti, a partir daí comecei a aprender, ainda estou aprendendo, espero aprender muito, inshallah, sobre a religião e para ensinar também para os meus filhos e para todos. E pensei assim, acho que quando eu tiver uns 40 anos, 50 anos, né, eu acho que eu vou, inshallah, conseguir obedecer, né, e cumprir esse pilar na minha vida, porque aí eu já vou entender mais do Alcorão, das rezas, porque tem todo um ritual, tem que fazer Saf Marwa, tem que isso, tem que aquilo, né? E aí, de repente, em 2018, ele falou, esse ano nós vamos para o Hajj, meu esposo. Eu falei, nós vamos fazer o Hajj? As crianças pequenas, assim, né? Vamos fazer o Hajj. E aí, já, né, estava chegando perto do mês do Ramadã e eu comecei já a ficar com o coração meio disparado, né? Mas tá bom, vamos, né, nos preparar. E as coisas, assim, quando Deus encaminha, aí tem que ser, né? É Ele que direciona, né? Ele colocou realmente guias espirituais no nosso caminho. Na turma que nós fomos, também foram pessoas, casais jovens, foram senhores também, mas foram pessoas até mais jovens que a gente. E realmente todos com um objetivo só de adoração. A partir deste momento também, eu entendi que é tudo passagem mesmo. Não é só uma encenação. É lá ou aqui, é realmente uma passagem. O nosso objetivo aqui os títulos, as aparências, isso são importantes, né? Mas isso não pode ser fundamental na nossa vida. O fundamental na nossa vida realmente tem que ser a adoração a Deus. A nossa confiança maior tem que ser nele. Porque sem a gente ter essa base bem concreta aqui dentro da gente, a gente não consegue nada. Não consegue concluir. Nada disso vai fazer sentido, porque a gente vai conquistar Exatamente. algo hoje. Essa palavra, E né? aí, daqui a pouco, isso não Tem vai ter mais sentido. sentido. Eu quero outra coisa, e eu quero mais, e eu quero... Você vai estar sempre Perde o nessa sentido. ilusão, né? Nessa ilusão, nessa busca. E você nunca vai ter esse conforto. Satisfação. Lá no Hajj, isso fica muito claro quando você olha para toda aquela multidão, fazendo todos aqueles rituais, você pisando realmente em caminhos, que foram profetas, pessoas que realmente fizeram a história, que construíram a história, e você sente toda aquela energia e você entende o significado, né? Que existe a teoria e a prática. Então, a prática traz essa segurança, né? Então, a prática traz essa segurança. Então, é muito espiritual mesmo ter essa oportunidade de alcançar o Hajj. E, enfim, acho que eu me alonguei um pouquinho. Não, pode continuar. Posso continuar? Pode continuar. E quando nós terminamos uma parte, né, do Hajj, mesmo cansados fisicamente, nós falamos, né, um para o outro assim que está acontecendo. A gente estava lá, mas a gente ainda não tinha muita certeza que estava acontecendo mesmo a viagem, né? E não tínhamos assim horários, porque temos as regras para seguir, então temos que rezar juntos, temos horários para cumprir, né? E também queremos aproveitar todo o momento lá. E está acontecendo e não dá para descansar. E meu esposo falou assim, acho que como que vai ser depois que a gente voltar para o Brasil, né? Como vai ser a nossa vida? E aí, quando nós chegamos aqui, até as coisas voltarem ao normal, a gente conseguir fazer nossas coisas normalmente, demorou um tempinho para a ficha cair. Eu sou a Amanda, que tenho esses 2 filhos, essa casa, esse marido que tem esse trabalho e fazer essas coisas, mas o pensamento lá, o coração lá no Hajj. Queria ver os meus irmãos, queria ver os irmãos que compartilharam com a gente, né? Tem todo esse sentimento. E o coração muda, gente. Depois que se faz o Hajj, o coração muda. A forma de olhar os irmãos também muda. Que bom, mashallah. Barakallahu fique.
Alhamdulillah. Quando eu olhei para a Kaaba, eu não consegui olhar direto quando eu entrei. Eu primeiro abaixei minha cabeça e chorei bastante. Aí depois eu olhei. Subhanallah. Não deu para É uma entrar e olhar. sensação muito incrível, né? Não Que deu. por Eu mais que tentei. você tenta, mas realmente E o quando coração chega estava lá, disparando assim. Ai, meu Deus, olha, eu não olho, sou digna, não sou digna, né? Não posso. Tantas coisas que já tinha vivido, né? Mesmo com pouca idade, já tinha vivido algumas coisas e a gente se sente assim tão um grãozinho assim de areia, né? tem assim, ondas de pessoas, né? Exatamente, Ondas Ché. de todas as cores, todas as Exatamente. línguas. Lá o silêncio também, isso é uma coisa que, por mais que tenha Exatamente. milhares de pessoas, você não tem assim. O cheiro, Parece que não tem olha, ninguém, né? Tá o silêncio. cheiro é peculiar, as pessoas são diferentes, você se sente assim único e ao mesmo tempo é indescritível a sensação sua dentro de você. Então são assim, muitos pensamentos rolando na sua mente e no seu coração ao mesmo tempo. E é assim, aquele misto de coisas que você tem que sair. Ai, meu Deus, eu não posso perder esse momento, eu preciso falar com Deus agora. Meu Deus, anjos, leva a minha prece. É aquela confusão, aquele monte de coisa. Então, eu olho, não olho, e eu sou digna, não sou. Sabe, muitos pensamentos assim na minha cabeça. E assim, gente, em português, com algumas coisinhas em árabe, não tem... É em português não tem mesmo, né? muito... E assim, o pouco que eu aprendi em árabe até agora, eu gastei, falei, e espero que Deus tenha misericórdia de mim e Mas não aceite. precisa. Assim, Deus lê a nossa mente, nosso Ché, coração. A eu nossa falo língua assim, de mas menos. Isso a aqui é o que a gente. intenção, né, Ché? Exatamente. Isso aqui que Deus leia isso aqui. O meu coração, eu tentei abrir ele o máximo que eu podia, né? E assim, sempre ele está muito aberto, assim, para que os anjos, assim, tenham misericórdia e levem as minhas preces pela minha família e por todos do mundo inteiro, né? Principalmente no Hajj, eu procurei clamar, assim, muitas vezes, assim, aproveitar cada volta, né, na Kaaba e fazendo aos pouquinhos, porque a gente tem tempo para isso, né, lá. Então, fui fazendo aos pouquinhos, pela família, pelos amigos, pela humanidade, e vamos, né? Então, clamei muito, aproveitei cada minutinho, às vezes, né, não queria cochilar para não perder os dias, as horas. É maravilhoso. Então, como meu esposo falou, quem pode aproveitar para ir ainda com saúde, jovem, né? Subhanallah, Deus deixou muito claro isso, né? Na saúde e a questão financeira, ele já facilitou isso, né? Então aproveita essa facilidade, né? Não deixa escapar. Aproveita porque parece que não é importante, mas pelo contrário, é muito importante. É muito digno a pessoa ela colocar ali uma vírgula ali no trabalho ou no estudo dela, né? E ela reservar esse tempo, se dedicar a Deus e depois dar sequência. Na verdade, nós temos um problema como seres humanos, né? O rotina, né? Principalmente hoje. Antigamente era mesmo, mas hoje, com esse nosso cotidiano, como se tornou hoje em dia, essa correria incrível, né? Que às vezes a pessoa chega a esquecer muitas coisas importantes. Acho que essa pandemia também vem dizendo para nós, para um pouco, analisa um pouco como você está vivendo. Você está no caminho certo? Será que você está indo para a sua felicidade? Acho que essa pandemia fez isso conosco, um choque, né? Você tem um planejamento, não sei quantos, para 1000 anos para frente, fazer não sei o quê. Aí vem uma coisa dessa, fala, para um pouco, aonde você está indo? O que você está fazendo? Então, o Hajj, mais ou menos, uma experiência que fala para nós assim, para um pouco, pensa em si, pensa no seu interior. O que você está praticando? Como você está? Será que você está indo no caminho correto? Olha para dentro de si. Não fica iludido, não fica enganado, né, com essas coisas que existem nessa vida, porque realmente um dia você vai descobrir, né? O dinheiro, como os sábios dizem, no início da vida, o dinheiro é tudo para a pessoa, né? Na metade da vida,
o dinheiro se torna uma coisa, não é tudo, né? Aí fica um pouco menos. No final da vida, se torna nada. A pessoa agora que está na fase terminal, né? O que o dinheiro significa para ele? O que essas riquezas que a pessoa está na cama lá no hospital, o que significa para ele, dar para ele $1 bilhão? O que para ele? Nada, nada, simplesmente é assim. Mas quando a pessoa, na juventude, quando ele está com força, com saúde, ele não enxerga uma outra coisa. Ele só enxerga aquelas coisas, enxerga essa vida, né? O que ele é. Então, atender esse nosso chamada interior é muito importante. Existe já essa semente da fé, existe. A pessoa tenta cobrir, tenta esconder às vezes, mas ela aparece, de um dia para o outro aparece, não tem como esconder para sempre. Então, atender, é isso que vai trazer para nós essa paz, esse equilíbrio. Equilíbrio é muito importante para a gente não ficar, chegar no final da vida e falar, eu esqueci de viver, né? Eu esqueci a coisa mais importante na minha existência. Chega lá, fica desejando voltar de novo para fazer uma coisa nova, diferente. Então, isso aqui, esses choques, às vezes, você tem que mudar a sua rotina. Para um pouco e analisa, reflete um pouco para você, inshallah, descobrir. Não só a Amanda que o Hajj mudou a vida dela, também nós temos muitos irmãos que a gente vai agora ver um vídeo, inshallah, que preparamos para vocês, de alguns irmãos também convertidos muçulmanos daqui, que nasceram aqui, e Allah subhanahu wa ta'ala agraciou eles com essa viagem maravilhosa, conseguiram vivenciar, né, essa experiência maravilhosa. Eles vão contar para nós um pouco dessa espiritualidade que eles viveram. Vamos lá, inshallah, já está preparado o nosso vídeo, inshallah. Vamos lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite a todos e a todas que estão vendo esse vídeo. Eu sou o professor Luiz. Eu gostaria de falar um pouco da minha experiência de ter feito o Hajj. Alhamdulillah, eu realizei o Hajj há um ano atrás. E, sem sombra de dúvidas, o Hajj foi a experiência mais marcante que eu vivenciei em toda a minha vida. Além de ter sido a experiência mais marcante, foi a experiência que eu mais esperava até então. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agradeço ao Sheikh Mohammed Bukai pelo convite para falar um pouco sobre o meu Hajj e quero cumprimentar o Sheikh Yasser, né, que Deus os abençoe nesse trabalho tão bonito que é acompanhar as pessoas no seu Hajj, né. Eu fiz o Hajj em 2017 com o Sheikh Yasser, né, e foi uma das experiências, ou na verdade, a experiência mais fundamental da minha vida. Hoje eu posso dizer que existe uma France Rose antes do Hajj e uma France Rose pós o Hajj. Assalamu alaikum. Eu estou aqui para contar para vocês um pouco do meu Hajj. Eu fiz o meu Hajj em 2014, né, e foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Eu queria muito fazer o Hajj, né, então era 2013, né, e eu queria muito fazer o Hajj, precisava muito chegar até lá. E então eu fiz muita duá, muita oração e pedi para Deus me conceder, né, a oportunidade de ir para o Hajj. Uma coisa que sempre me vem na minha memória quando eu falo do Hajj é que nos momentos em que eu estava na cidade de Meca, realizando os rituais do Hajj, eu lembrava que eu estava cumprindo com os mesmos rituais que foram vividos pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Além de lembrar disso, eu lembro que eu estava na cidade em que ele nasceu, na cidade em que ele cresceu, na cidade em que ele começou a pregar o Islã nos seus primeiros momentos. É muito bonito estar na cidade de Meca, é muito bonito visitar a cidade de Meca, porque é a cidade em que boa parte da história islâmica aconteceu, né? A história do profeta, a história dos sahabas,
né, a história das pessoas que nos inspiram a seguir o Islã. Então isso é uma coisa muito interessante, né, que talvez falte até palavras para descrever como é estar nesse lugar. O lenço é um desses sinais, né? É lógico que eu não coloquei logo depois que eu voltei. O processo desse caminho espiritual que o Hajj proporciona para nós, ele é muito sério, ele não é uma coisa momentânea, ele não é uma gotinha no oceano, ele é o próprio oceano. Então tudo isso demora, né? Tudo isso é uma coisa que a gente processa. Eu escrevi um livro sobre a minha experiência, né, como mulher. Acho que as mulheres têm experiências diferentes dos homens. Acho que as mulheres que vão sem marido, sem filhos, têm outra experiência, que é o meu caso, né? Eu já tenho mais de 50 anos. Acho que as mulheres, como diz o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, o Hajj é o jihad da mulher. Hoje eu entendo porque as mulheres têm que ir acompanhada. Hoje eu entendo o significado disso. Antes de ir ao Hajj eu achava que era mais uma coisa machista. Hoje eu entendo que o Hajj ele necessita ter um acompanhamento, não só espiritual, mas de força, e que a gente fica muito fragilizada. Eu fiquei muito fragilizada e ao mesmo tempo muito forte. Eu acho que a experiência de Mina, e eu agradeço muito a Manar, né, foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Tudo que eu vi em Mina, eu deixei em Mina, mas é muito forte, né, porque ali as pessoas são testadas, as pessoas ficam incomodadas, aquela fila do banheiro, aquela fila para tudo, aquele calor, né, aquela multidão de pessoas. E eu preciso também dizer que nada do que a gente vive na nossa vida cotidiana tem o peso, tem a força espiritual e tem a transformação do Hajj. E eu fui. E aí a gente chegou primeiro, a gente foi lá no aeroporto, aí a gente foi para Turquia, depois para Medina, né? E uma das primeiras coisas que a gente fez, porque o hotel ficava muito perto da Mesquita do Profeta, foi rezar o Fajr. E depois a gente foi conhecer as outras mesquitas, e uma coisa que me deixou muito impressionada era que a Medina, né, toda é perfumada. Né, onde a gente ia tinha um suave, assim, um perfume suave de incenso, coisa mais linda. Aí a gente foi conhecer, né, onde foi a Batalha de Uhud, aí a gente foi conhecer a Mesquita das Duas Quiblas, a gente foi para a Mesquita onde a gente entra no estado de Irã, né, e a gente foi, né, era muito quente, era muito deserto, e uma coisa que me deixou impressionada era que era muita pedra, muita areia, não tinha nada de verde, né, era só isso. E quando a gente chegou em Meca, né, a gente chegou ao contrário, né? Então, quando a gente chegou lá, estava difícil de achar ônibus, né? E foi assim, a gente conseguiu muita carona, as pessoas foram muito solícitas, foi tudo muito legal. Uma outra coisa que eu me recordo do Hajj é que fazer o Hajj é algo que não é fácil. Não é fácil porque ele exige muita dedicação da pessoa que se propõe a fazer o Hajj, tanto para se preparar para ir até o Hajj e também para fazer o Hajj uma vez que você está em Meca. O Hajj, eu acredito que ele é um equilíbrio de três coisas: espiritualidade, paciência, né, a questão psicológica e a questão física também. O Hajj ele exige muito dessas três coisas. E se uma dessas três coisas não está em equilíbrio, provavelmente você terá uma experiência diferente. A sua experiência, acredito que não vai ser tão bem aproveitada. Então é muito importante estar no Hajj consciente do que se está fazendo,
espiritualmente preparado, porque é uma experiência muito forte, muito marcante, e também estar fisicamente, em certa medida, fisicamente apto para realizar, né, os atos de adoração, estar com uma saúde apropriada para isso. E era muito bonito ver pessoas muito velhas, né, pessoas de idade avançada, fazendo o Hajj com muita energia, com muita fé, superando todos os seus limites. Isso foi algo que marcou muito para mim, né? No meu grupo, quando eu fiz o Hajj, havia muitas pessoas idosas, e ver aquelas pessoas nitidamente cansadas, mas persistentes, né, nos atos de adoração, persistentes em cumprir com tudo que é necessário, é algo que realmente foi muito emocionante para mim. Uma coisa que eu vi do Sheikh Muhammad Bukai, ele que me acompanhou antes do Hajj, né, chorando, toda hora eu ligava para o Sheikh Muhammad e chorava, dizendo que eu ia morrer, e eu tinha uma sensação de morte antes do Hajj, era muito forte isso. Eu liguei até para o Sheikh Jihad, dizendo para eles que se eu não voltasse do Hajj, para ele cuidar dos meus filhos espiritualmente, não os abandonar. Eu fiz ele prometer isso. E o Sheikh Muhammad, ele me disse uma coisa que assim: professora, a gente faz o Hajj do coração primeiro e depois a gente faz o Hajj do corpo. Então, quando eu fui convidada para o Hajj, Subhanallah, eu sabia que eu já tinha sido feito o Hajj do coração, mas eu precisava fazer o do corpo. E ser muçulmano é muito isso, né? É a combinação da razão com o coração. É a combinação do nosso esforço com a nossa devoção. Mas, inshallah, em breve o livro vai ser publicado e as irmãs, principalmente as irmãs, vão poder ouvir de uma mulher uma experiência, né? A gente ouve sempre dos homens a experiência do Hajj e pouco se ouve da experiência das mulheres. A coisa assim que mais mexeu comigo foi quando eu cheguei, né, dentro da mesquita onde está a Kaaba, né? E quando eu olhei, assim, era uma sensação de sonho, não parecia real, né? Era uma coisa assim que eu fiquei assim boquiaberta, assim, era uma coisa assim muito maravilhosa, muito incrível. E então eu fiquei assim meia assim de boca aberta olhando assim para ela. E aí veio uma moça, né, que eu estava assim meio distraída, veio uma moça e colocou a minha mochila direitinho em mim, né, porque ela estava meio caindo. E essa moça sorriu para mim. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre as minhas memórias do Hajj é de como ele demonstra como que o Islã é forte. Afinal de contas, o Hajj ele reúne os muçulmanos do mundo inteiro. É a maior aglomeração de pessoas que existe no mundo, a maior aglomeração de muçulmanos. E ver pessoas de todos os lugares é muito inspirador. Ver jovens, né, de muitos lugares do mundo, ver idosos, ver adultos, ver crianças, né, crianças com suas famílias. É algo muito bonito. Então o Hajj ele também simboliza isso, a força do Islã no mundo. E o Hajj, ele, na minha vivência pessoal, o Hajj ele é contínuo. Eu lembro do Hajj sempre. Ele sempre vem na minha memória, principalmente quando eu vivencio alguma dificuldade. Eu lembro que o Hajj também foi difícil para mim. E essas dificuldades que eu vivi no Hajj, elas servem para me inspirar. Essas dificuldades que eu vivi e que eu superei, alhamdulillah, elas servem para me inspirar a continuar, né, nessa vida, que também é uma peregrinação. Então essa é a minha experiência com o Hajj. Eu espero que todos os muçulmanos um dia possam fazer, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se me convidarem hoje para ir para o Hajj, eu vou. Se me convidarem o ano que vem, eu vou. Se me convidar para ir todos os anos da minha vida, até o dia da minha morte, eu irei todos os anos da minha vida. Então, que Allah abençoe a todos. A gente não pode nem ficar triste porque o Hajj não vai acontecer, porque isso também é da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Talvez ele queira mostrar para a gente o valor que é o Hajj,
mostrar para nós o valor que é estar numa mesquita, mostrar para nós o valor de uma hutba, mostrar para nós o valor de estar perto das pessoas que amamos. Que Allah abençoe a todos, nos guie, nos proteja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, a gente fez o tawaf, e quando foi o tawaf de despedida, né, foi também uma coisa muito linda, porque tinha uma revoada de pássaros por cima da Kaaba, com o sol assim, estava nascendo, né, o dia estava clareando, e os pássaros estavam fazendo uma revoada assim, por cima da Kaaba, né, foi assim, muito, muito emocionante. Foi muito lindo, estava muito lindo. E depois foi outro momento muito emocionante, foi quando a gente estava no Monte Arafat, que estava o pôr do sol, né? Inclusive a gente se perdeu lá várias vezes, porque é muita gente, né? Eu me perdi 2 vezes lá, mas estava, né, um momento assim do Maghrib, né? E estava tendo o pôr do sol. E aquele era milhares, muita gente, e todo mundo em silêncio, né? E só o azan e o barulho dos pássaros, né? E o sol se pondo, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E eu também me emocionei muito, chorei muito, pedi muito perdão para Deus, né? Porque eu tinha sido muito abençoada de estar ali, né? E teve outros momentos emocionantes, e o último momento emocionante foi quando a gente estava já deixando, né, a Arábia Saudita. A gente já estava indo para a Mesquita do Profeta para a última visita, quando eu fui abençoada de poder rezar, né, naquela parte onde eles falam que é um pedaço do Jardim do Paraíso, né. Então eu fui muito abençoada no Hajj, né, foi momentos assim maravilhosos, lindíssimos, né, que eu tenho muita vontade de voltar lá. Então, alhamdulillah, eu quero, nesse momento abençoado, desejar para todos vocês, irmãos, que estão acompanhando nesse momento, eu quero desejar, junto com todos os irmãos aqui, os sheikhs, pessoas que estão aqui, inshallah, desejando para cada um de nós, de vocês, inshallah, fazer essa visita e passar pela essa espiritualidade maravilhosa, inshallah, tabaraka wa ta'ala. E nós vamos falar um pouco, inshallah, nessa última parte do capítulo de hoje, falar um pouco sobre os significados. O Hajj dos rituais, né? O Hajj está cheio de símbolos. Se você vê, todos os rituais do Hajj são símbolos que simbolizam uma coisa, um acontecimento. Então não tem nada que você faz sem entender para que foi feito isso. Atrás de cada ritual que você pratica no Hajj tem uma grande lição, tem uma grande espiritualidade e lição para a vida dos seres humanos. A gente vê também os símbolos, não podemos ver o valor do próprio ato. A gente tem que saber para que ele simboliza, o que simboliza o quê. Não ver o próprio ato. Talvez, às vezes, você vê as pessoas apedrejando o Satanás, você fala, que é isso? O que eles estão fazendo? Será o Satanás está aqui? Não, mas aqui um símbolo. O símbolo, sempre atrás desses símbolos existe uma grande lição que a gente tem que entender. Eu sempre falo que na nossa vida existem muitos símbolos. Por exemplo, quando você tem a bandeira do seu país, por exemplo. Todas as pessoas, quando ganham uma medalha, uma vitória, eles levantam, né, a bandeira do país, colocam ele como... Eles morrem por causa da bandeira, né, eles colocam ele como... Mas será que eles fazem isso por um pedaço de tecido? Não, se for falar do tecido, ele custa R$20, R$50. Mas no que isso que as pessoas estão levantando, não um pedaço de um tecido,
mas o que ele representa, que com certeza é muita diferença. Um pedaço de tecido, o que ele simboliza, o que ele representa. Isso aqui é mais importante. Se simboliza uma coisa grande, às vezes as pessoas, como falei, colocam a própria vida por defender aquela coisa, por mais que seja uma coisa simbólica. Então, no Hajj existe muito isso. Nós temos um dos pilares do Hajj, por exemplo, As-Sa'i, que é andar entre duas montanhas. Eu quero também pedir para o Sheikh Jihad, mais uma vez, explicar para nós um pouco desses símbolos, né? O que eles trazem atrás dessa jornada, uma caminhada. Pessoa que não entende para que essa caminhada vai pensar, mas por que tem que andar aqui dessa forma e seguir esses passos? Sheikh Jihad, por favor. O Hajj, como muito bem disse Sheikh Mohammed, Sheikh Yasser, nossa Hajj Amanda, Hajj Mohammed, é um conjunto de sensações, rituais, e tem algo por trás, muitos ensinamentos. O primeiro, força de fé, desapego. Só que o principal de todos eles, para você poder fazer o Hajj, que essa tem que ser a sua roupa, que você vai dormir 24 horas com ela, a paciência. Por que paciência? É o principal, é a paciência. Paciência, paciência. Por que paciência? Às vezes a pessoa está no conforto da casa dela, ela fala, tá, paciência é tranquilo. Não, não é tranquilo, porque lá muda tudo. Rotina. Clima, rotina, alimentação, sai do seu conforto, você sai da sua cama, você sai dos seus rituais, tudo. A sua roupa não é mais a mesma. Não pode colocar perfume, não pode... Tomar banho, às vezes, né? É complicado. E aí você está com 4 milhões de pessoas no mesmo local. Cada um vindo de um lugar. Cada um tendo uma cultura, um costume, uma língua, um cheiro, hábitos, uns mais cordiais, outros nem tanto. Uns mais franzinhos, outros muito mais fortes. E querem fazer os mesmos rituais, estão ali do teu lado. Primeira vez que eu fiz o Hajj, eu falo de uma experiência. Eu era muito magrinho, era muito jovem. Tinha 18 anos quando fiz muito magrinho, tal. 51 graus estava e eu tinha pouco dinheiro. Eu era estudante em Medina, na universidade, e eu fiz com pouco dinheiro. Eu sei que quando eu cheguei, inexperiência, a gente sabia da teoria, mas na prática era a primeira vez. É diferente. E é totalmente diferente. O que está nos livros, você memoriza, quando você chega na prática, você fala, e agora, o que eu faço aqui? E aí, muitas vezes, quanto mais próximo da Kaaba, menos você sente o chão. Porque as pessoas te amassam e te carregam. Te carregam literalmente. Literalmente. E aí, é nesse momento que vem sensações diferentes, o cansaço, tudo isso, e aí vem o incômodo, todo aquele negócio e a irritação naquele momento. Não tem perigo, mas o perigo é você. Não, é muito pouco. É só quando tem tumulto, essas coisas. Agora, o problema é a própria pessoa, a irritação dela. Se ela não cuidar... Está acostumada, não está... Se não se acostumar, se não se firmar na paciência, ela perde o Hajj dela. Ela perde o Hajj. Então, a paciência é essencial. E, além disso, são os significados dos rituais. Por exemplo, o Sheikh Mohammed falou sobre a questão do Sa'i. O Sa'i seria a caminhada, e tem uma história, é um dos pilares do Hajj, que é uma caminhada do Monte Safa para o Monte Marwa.
o que acontece? Essa pessoa, o peregrino, ele tem que fazer esse ritual, essa caminhada 7 vezes. Começando no Monte Safa, é um monte pequeno, ela sobe, faz um ritual, súplicas, lê um pouco de Alcorão e desce, e caminha. Vai até Marwa, aí volta. Faz esse caminho, essa caminhada 7 vezes. Como nós dissemos no início, é um ritual de vivenciar os caminhos, os passos, os rituais que pessoas do passado, pessoas boas, profetas e não profetas, fizeram e passaram por lá. Nesse ritual, Abraão, há milhares de anos atrás, antes de construir a Caba, quando levou a sua esposa Agar e o seu filho recém-nascido, Ismael, e os deixou lá, por ordem de Deus, Deus ordenou que ele deixasse naquele local. E aí, quando ele voltou, ele os deixou e ele era obediente. O coração dele estava partido. Porém, era uma ordem de Deus. Deus quer assim, e isso demonstra a obediência. A adoração é a obediência a Deus. E ele se afastando em silêncio, os deixou um pouco de mantimento, um pouco de água, e se afastou. E Agar começou a chamar, Ibrahim, Ibrahim, Abraão, Abraão. E ele, triste, não queria olhar para trás, e andando, e aqui ela entendeu, ele é um mensageiro de Deus. Ela perguntou, Abraão, foi Deus que te ordenou? E aí ele volta e diz, foi. Aqui vem a confiança em Deus de Agar, uma mulher que não é profetisa, porém, uma mulher de fé, que mostra a fé da pessoa, esposa de um profeta, e aqui a fé dela se realiza, está presente, e ela diz, então se Deus que te ordenou, Ele não nos abandonará. Porém, ela não ficou sentada e falando, Deus não vai me abandonar e eu vou ficar de boas. Não, ela levantou, e ela viu que o mantimento estava terminando, a água já estava terminando, e ela ficou ali algum tempo, e ela pensou, eu preciso reagir, eu preciso fazer a minha parte. Deus não vai me abandonar. Com nenhuma condição, né? Não tinha nada. Mas ela mesmo assim, ela, vou agir, né? No meio do deserto. No meio do deserto, então... Não tinha plantação, não tinha água, não tinha nada. E aqui ela deixa o filho dela, recém-nascido, né, bebê ainda, deixa ali e sai e ela vê esses 2 montes. E ela sobe. Ela pensa o quê? Eu preciso reagir, eu preciso fazer a minha parte. Eu sei que Deus não vai me abandonar, mas eu preciso fazer a minha parte. Então ela levanta, porque tem muita gente que fala, não, tem que confiar em Deus aí. Vamos cruzar as pernas Deus e esperar vir a bênção de Deus. Ela vai vir. O problema é que eu serei questionado. Por que você não fez a sua parte? Por que você não foi atrás? Então é necessário a gente fazer a nossa parte. O resultado está nas mãos de Deus. Tem que reagir, tem que sair. Deus é que cura e Deus é que não sei o que lá, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então eu não vou usar máscara, eu não vou me cuidar, eu não vou tomar vacina, eu não vou me alimentar direito. Você será questionado por isso. As pessoas hoje pensam, está quebrado mesmo, então fica em casa, desiste, né? Desiste, joga toalha. Mulher com recém-nascido, sem absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Começou a agir, assim, desesperada, indo voltando. Isso é empreendedorismo. Exatamente. Iniciativa. Ela Né? subiu. Por que eu digo empreendedorismo? Porque nós vamos chegar nessa história. Ela sobe, ela vê 2 montes e ela vê uma oportunidade. O que começou a trabalhar? A esperança dela. Ela sobe no monte e começa a olhar para ver se vê alguém passando por lá. Então, subir na montanha para visualizar, imagine, né? Alguém está passando, deserto, né? Sheikh, eu no deserto, eu não sei se eu teria toda essa esperança. É muita fé. Já acabou a história, vou morrer mesmo aqui, Deus vai me levar. Eu vou pensar que se eu me enterro antes dos corvos e urubus me comerem, né? E ela não.
ela teve esperança e muita fé em Deus. Então ela subiu no monte e olhava para ver se vinha alguém. E aí ela viu outro monte que é centenas de metros além, então ela caminhava. E ela de olho no filho dela. Ela não deixava de olhar. Esse é o carinho da mãe com o filho. E ela olhando o filho, se ele estava seguro ou não. Na caminhada, tinha um declive. Tinha um declive. No caminho, tinha uma descida. Nessa descida, ela perdia de vista... ela perdia de vista o filho dela. É como então, se correr. ela trotava. Então, por isso, até hoje nós seguimos no mesmo lugar. Você lembra, né, toda essa história, né? Porque entre as duas cores, né, eles colocam nisso, só faz isso. Você trota. Por quê? Muita gente faz e não sabe por quê. É porque nesse momento, como era uma descida, ela perdia de vista o filho dela, então ela acelerava para poder voltar na subida, para poder voltar e ver o filho dela. E ela subia. E aí foi assim, na 7ª vez. Ela começou em Safa, quando chegou em Marwa, ela, voltando, o anjo tinha vindo até o filho dela e brotou dos pés, onde estavam os pés do filho dela, Ismael, brotou a água, que até hoje jorra água e é incessante essa água. E onde tem o poço de Zamzam, e ela vê aquela água e corre até lá e começa a reunir, porque ela tinha medo que essa água se esgotasse. Vai embora. Então, ela não queria que corresse essa água. E ela começa a juntar e falar, Zummi, Zummi, junte-se, junte-se, e aí passa a ser o nome de Zamzam, assim como alguns sábios falaram. E o profeta Muhammad lembra dessa história, sallallahu alaihi wasallam, ele diz, Deus tem a clemência da nossa mãe, Agar. Se ela tivesse deixado a água correr, hoje teríamos um rio em Meca. E aí, aqui que vem o empreendedorismo. Aqui ela fez a parte dela e Deus deu o resultado. Se ela tivesse parado e ficado lá, a água iria brotar. Menos esperava, às vezes, né? Nunca ela pensava não que pensou. O sair desse menino, que também, o que faz menino recém-nascido? Por isso então, o ponto mais fraco, às vezes, vem a dádiva. Deus no Alcorão Sagrado diz, essa é a primeira e quem coisa. adora verdadeiramente a Deus, tem confiança plena em Deus, Deus lhe dá uma saída dos seus problemas, e o enriquece de onde ele menos espera. Ela esperava ver alguém vindo, e Deus lhe deu a riqueza, o sustento de outro lugar. Mas ela fez a parte dela. E aqui, os pássaros começam a vir, porque eles começam onde a ir tem água, onde né? tem água. E começam a voar em círculos. Como eles voam alto e tem água, as caravanas que passavam ali, quando viram pássaros voando em círculos, essas caravanas falaram, tem água, tem oásis. E mudaram a rota. A rota comercial que vinha do Iêmen e ia para Damasco, e de Damasco para o Iêmen, e mudaram a rota e começaram a ir. Quando passavam por lá, passaram e viram água, queriam beber, ela falou, calma aí, agora eu preciso de comida. Vamos trocar. Então, vez que ela pedir ajuda dos outros, agora é o contrário. Ela esperava uma coisa deles, aí agora que eles estão precisando dela. Eles que precisavam dela. Para vocês verem, porque ela era detentora e dos direitos do poço. Eles bebiam com a permissão dela. E ali começou, como passou a ser rota comercial, as casas começaram a se construir ali, porque passou a ser rota comercial, e assim Agar e seu filho cresceram, e aqui Agar, comerciante, empreendedora, empresária, com a confiança em Deus. Esse é o resultado, quando a gente confia em Deus, mas faz a nossa parte. Então, isso é no deserto, imagina no Brasil. Exatamente. Pessoa no deserto conseguiu fazer tudo isso. Imagina a pessoa aqui no Brasil, que tem no centro de tudo, né? Exatamente. Então, para os nossos irmãos que passaram por essa
por essa Dificuldade. pandemia, essa dificuldade que nós estamos aqui 3, 4 meses, né, 3 meses desde março, e que muitos estão desanimados. Não desanime. Se coloque no lugar de Agar e veja que Agar estava em situação bem pior do que qualquer um de nós, e ela, através da fé em Deus e da iniciativa dela, do empreendedorismo dela, da fé dela, a esperança, ela conseguiu, e Deus abriu as portas para ela e pode abrir as portas para cada um de nós. Basta fazer a sua parte e o resultado deixá-lo na mão de Deus. Por isso que a gente faz esse ritual, para lembrar esses momentos, esses rituais e vivenciá-lo. Barakallahu fiik. Na chegada de Meca, quando deixou ela, o profeta Abraão, ela disse para ele, Allah ordenou para você para deixar nós aqui. Então, Ela disse que é? sim, foi ele. Ele disse depois, Allah não yudayya. Ele já falou, Sheikh. Deus não vai nos abandonar. Realmente não abandonou. Subhanallah. Realmente muitas lições, queridos irmãos. Então, só pensar, refletir, né? A gente tem que saber quando praticamos esses rituais, né? A gente tem que saber para que foi feito isso. No meio do deserto, uma esperança. O que mais hoje precisamos, o que falou agora, o que mais precisa hoje para as pessoas é a esperança. No meio da dificuldade, sempre vem a facilidade. No final da noite, daquele momento mais escuro da noite, nasce madrugada, nasce o dia, né? Então a gente nunca pode perder essa esperança. Por mais que a situação está difícil, a gente tem que olhar daquilo que a gente já tem, de onde podemos começar. A Hagar não tinha quase nada, mesmo assim ela começou. Então, inshallah, uma grande lição para todos nós, principalmente nessa situação difícil que estamos vivendo. Sheikh Yasser, o que podemos dizer agora? Esse ano, a gente sabe que a Arábia Saudita falou, por causa dessa pandemia, né? As pessoas que vão fazer o Hajj, eles são um número limitado. Claro que isso é uma decisão muito correta, né? Imagina pessoas vindo de todo mundo no meio dessa pandemia, o que vai acontecer? Então foi realmente uma decisão muito sábia, que esse ano vai ser muito restrito por 1.000 pessoas, talvez, que eles vão fazer o Hajj. São pessoas que moram lá, entre pessoas cidadãs e pessoas também estrangeiras, mas que moram lá dentro do país. Agora, como vamos, inshallah, pensar os outros anos, como o processo para a pessoa aqui, o muçulmano que mora aqui no Brasil, o que ele precisa, tem o número aqui, já está aberto para todas as pessoas, que processo difícil, né? Pode nos falar um pouquinho sobre esse assunto, por favor? Verdade que Allah subhanahu wa ta'ala yassar lahu al-Hajj, facilita para ele al-Hajj. Como nós falamos, coisas materiais, não precisa esperar muito, precisa rapidamente para fazer Hajj, não espera. Porque, como meu querido Muhammad falou, a vida não é você vai falar a dia tal eu vou morrer. A morte com Allah subhanahu wa ta'ala. Não sabe que hora você vai morrer. Por isso, todas as coisas, como nós falamos, dá para deixar para outro dia, para outra hora para fazer. Mas, pela do Islã... certas coisas que não tem como... É claro, a primeira coisa eu queria agradecer à Arábia Saudita, por causa desse... trabalho, né, trabalho que ele está fazendo imenso, agora, né? enorme de verdade, dentro do Haram e fora do Haram, em Medina, em Meca. Gente, não é coisa fácil. Por isso, eles, esse ano, eles fizeram só 1.000 pessoas, autorizou para 1.000 pessoas, 300 sauditas e 700 estrangeiros moram na Arábia Saudita. Porque fora de Meca, fora de Al-Haram, dá para organizar as coisas na Mina, de Arafat, no lugar, porque é lugar que é aberto. Só, mas no Haram, muito difícil. Dentro da mesquita fica difícil. Claro, tristeza, quando
A pessoa preparou tudo nesse ano. Muitas pessoas me ligaram no começo do ano, mandaram documento, cópia de passaporte, coisas, prepararam Se prepararam, né, para viajar. Chegou essa notícia. assunto de coronavírus, parou tudo, o mundo inteiro, todas as coisas com mão de Deus. Agora, de verdade, nós pegamos o peregrino, quando ele cuidar o peregrino, de verdade, quando ele entregar o documento Já. de visto, até dia de viagem, até ele voltar, nós acompanhar ele de todos os passos, né? um por um. Como tem muitas pessoas que viajou comigo no Brasil, fora do Brasil, vieram como nós cuidar, porque tem muitas pessoas, como o senhor falou, não sabem nada do Hajj, não sabem nada de fazer nada de esse Mesmo quando sabe na teoria é diferente da prática. Diferente de prática. Meu conselho quando a pessoa viagem normal, precisa fazer muitas coisas para proteger sua saúde. Como o Sheikh Jihad falou, milhares de pessoas fizeram tawaf, ou de muitos países não sabe se tem doença, se tem que ele tem. Melhor coisa, você pega vacinas primeiro. Esse que pediram na embaixada. Uma condição para ter o visto tem que ter vacinado. Hein? Antigamente, agora não sei, futuramente não sei. Antes eles pediram febre amarela e meningite. Meningite e febre amarela. Eu que pedir melhor, falo para peregrinos, melhor fazer também gripe. O gripe. Documento muito fácil, Sheikh. Porque o restante que nós fazemos completar todos os documentos. Peregrinos não vai fazer nada, só falo para ele, manda para ele passaporte, ou cópia de passaporte também, cópia de passaporte, vacinas, fotos, acabou. O restante nós vamos fazer. Até também nós damos para ele programação da viagem, para saber dia por dia o que vai fazer lá na Arábia Saudita, em Meca, em Medina, que hora vai chegar em Jeddah, que hora vai sair, todas as programações em Meca, em Medina, e Mashair, em Arafat, todas as coisas. Até as pessoas que vão lá não sabem nada, nós temos, alhamdulillah, tem coordenadores, sempre acompanham nós, sheikhs também, mais 2, 3 sheikhs falaram português ou espanhol também. Viagem maravilhosa, de verdade. Então, desde o início até o fim, inshallah, vai ser bem acompanhado. Alhamdulillah, aqui todo fácil, aqui muçulmano, aqui do Brasil, ele vai ter todas as portas abertas, né? Desde emitir o visto até chegar, até voltar, tudo, inshallah, vai ser bem organizado. Realmente, o que o Sheikh falou, a gente agradece muito esse esforço, né, da Arábia Saudita. Tem um ministro específico. Verdade. Tem ministro, sabe? Um ministério específico só para a peregrinação. Certo. Então, você pode imaginar o esforço que está sendo feito lá para receber milhões de pessoas. E quando o Sheikh falou agora da limpeza, quando você entra no Haram, na mesquita, você vê a limpeza, parece que não tem ninguém. Uma coisa, as pessoas andam lá... Tem limpeza 24 horas. 24 horas, coisa cheirosa, limpa, coisa que, alhamdulillah, yani, muito assim, esforço. Perfume lá no Haram. Então, perfume no Haram de Meca e Medina. Tudo perfumado, não só limpo, mas perfumado, limpo. Por mais que passa milhões de pessoas, imagina milhões de pessoas assim se movimentando no mesmo horário, eles vão no mesmo lugar. Então não é fácil, mas alhamdulillah que Allah facilitou para todos nós esse acesso. Barakallahu fikum. Vamos agora conversar um pouco com nossos irmãos que estão assistindo agora nessa hora. Agradeço muito também, muitas pessoas estão acompanhando. Vamos responder se tem algumas perguntas também. Podem fazer suas perguntas, suas dúvidas antes de encerrar, irmãos. Eu quero pedir para o nosso irmão Nabil ler algumas perguntas ou até comentários que as pessoas deixaram aqui para nós. E, inshallah, o Sheikh aqui vai responder. Vamos ver?
Salam alaikum. Primeiro, a nossa irmã Renata Gotola. Perdão pela pergunta, mas além do passagem, quais são os gastos que estariam envolvidos para o Hajj? Por favor. Repite, por favor, porque o microfone. Tá bom. Pode repetir, mas com voz alta, por favor. Tá. Em primeiro, uma pergunta do nosso irmão Renato Gotola. Perdão pela pergunta, mas além da passagem, quais os gastos estariam envolvidos para o Hajj? Então, além da passagem, quais foram os gastos no seu irmão Renato? Então, tem a passagem e tem outros gastos que a pessoa tem que... São muitos gastos que a pessoa tem que fazer além da passagem? O que ele tem que pagar, por exemplo? O que lá tem uma taxa, né, para os rituais? Tem taxa, claro, tem taxa de visto, taxa de entrada da Arábia Saudita, nome dela taxa de Mashair. Tem moradia, comida. Então depende da pessoa também. Depende muito da pessoa. Se tem pessoas que eles escolhem ser assim, lugares um pouco mais confortáveis, né? Porque tem pessoas idosas, tem pessoas que têm doenças, então tem pessoas que eles escolhem um nível mais avançado, eles acabam gastando mais. Tem outras pessoas que eles gastam menos. Então, além da passagem, tem outro valor que é pago para como assim condomínio, né, dos lugares lá que eles cuidam, né? Então tem uma caixa não é muito cara só para serviços dela. Mas outros detalhes, inshallah, todo ano às vezes muda um pouco esses valores, né? Mas acho que o mais caro que é o passagem, né? Passagem é daqui para lá é que gasta mais, né? As pessoas gastam mais porque é longe, né? Então, esse é o irmão Renato. O que mais? Uma outra pergunta com nossa irmã Cristina Rossi. Cristina Rossi. Rossi. Qual o momento certo para uma pessoa fazer a peregrinação? Sheikh. Qual o momento certo? A partir da puberdade, a pessoa atingiu a maioridade. Para nós, muçulmanos, a partir da puberdade, a pessoa já é responsável. Então, a partir da puberdade, se ela tiver essas duas condições, condições financeiras e condições de saúde, ela tem que fazer. Já passou a ser obrigatório a ela fazer. Porque ela tem condições. Então, quando ela tem condições, isso é importante para chamar a atenção de todos. Às vezes, a pessoa ela tem essas condições, está com 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos, tem saúde e tem condições de bancar uma viagem dessa, né, um ritual desse, e aí ela fala, não, ainda é cedo. E aí, o que acontece? Passa um tempo e ela não tem mais condições. Pode ser que ela não tenha mais, porque você não consegue garantir o futuro. Ela pode não ter mais o dinheiro, ou se tem o dinheiro, não tem saúde, ou se tem a saúde, não tem o dinheiro. E aí, ou tem pandemia. Tem a pandemia. Ela será cobrada por Deus. Por quê? Porque ela deveria ter praticado quando ela teve condições. Deu chance dela fazer. Então, aproveitar o mais rápido possível, enquanto tem condições, porque a gente não garante o que quando tem amanhã. Condições, então planeja fazer. Quando antes, melhor, inshallah. Dá para até parcelar. Se não dá para pagar à vista, dá para parcelar. Então, isso aqui entra nas condições da pessoa, né? Se tem ou não tem. Que mais perguntas? Temos um comentário da irmã Adriana Durante. Se o Sheikh poderia comentar sobre os tipos do Hajj? Os três? Os tipos do Hajj. Sim. Sheikh, pode falar? Sheikh. Então, nós temos vários tipos, né, que
que eu sei que hoje, mais ou menos, eles usam apenas um tipo, né? Que são 3 tipos, né? Ou aquele Hajj al-Mufrid, ou al-Qarin, ou al-Mutamatti', não? São 3 tipos. O que é o Mufrid, o que é o Mutamatti', o que é o Qarin, né? Hoje as pessoas, a maioria das pessoas, eles usam o segundo, que é o meio, né? Que é o Mutamatti'. O Mufrid quer dizer o singular, né? Vamos traduzir mais ou menos literalmente. O singular quer dizer a pessoa que teve a intenção de fazer apenas o Hajj. Então essa pessoa, ele não vai fazer o Umrah. Então ele vai fazer apenas o Hajj. Então essa pessoa tem certas orientações, certos rituais que ele tem que seguir, que é diferente do outro. É um pouco mais difícil do que o Mutamatti', né? Mas a pessoa que tem, porque ele tem que manter o seu ihram, uma situação da proibições, né? Que ele não vai poder fazer muitas coisas muito tempo. Por isso aí fica um pouco mais difícil. Agora tem o Mutamatti'. O Mutamatti' que é a pessoa que ele tem uma intenção de fazer o primeiro Umrah, aí logo depois fazer o Hajj. Então isso aqui a pessoa faz o quê? Ele faz o que é Umrah? Umrah uma peregrinação menor, vamos chamar assim, uma peregrinação menor, que a pessoa faz todos os rituais do Hajj, menos um dos pilares do Hajj, que é o Wuquf bi Arafat, né, que é o pilar mais importante. Então essa Umrah pode ser feita em qualquer momento. As pessoas normalmente, durante o Hajj, eles fazem várias Umras, várias assim pequenas peregrinações, aproveitam, né, fazer várias vezes a Umrah, né, a peregrinações pequenas, porque também tem uma recompensa muito grande, aproveita, né, a presença deles lá. Então eles acabam fazendo 2 ou 3, né, depende de cada um. Então essa pessoa faz o quê? Ele chegando na Arábia Saudita, ele começa fazendo Umrah, não o Hajj. Ele faz o Umrah no primeiro dia, quando ele chega, depois ele quebra o ihram, que é a proibição, né? Então ele fica mais à vontade. E fica lá em Meca sem a roupa, né, as toalhas, pode usar uma roupa normal. Então ele não vai ficar com aquela dificuldade que aquele mufrid primeiro, né, que ele vai fazer. Então esse fica um pouco mais fácil. A maioria das pessoas hoje eles fazem isso, chega lá em Meca, fazem primeiro Umrah, aí depois quando chega o dia 8, né, que é o dia 8 do Dhul Hijjah, que é o dia mais quando começa o ritual mais importante do Hajj, eles começam a fazer o ihram novamente, eles colocam as toalhas novamente, eles vão fazer os outros pilares do Hajj. Agora, o terceiro tipo do Hajj é aquela pessoa que tem uma intenção de fazer as 2 coisas juntas, fazer Umrah e Hajj junto, as 2 coisas juntas. Isso aqui também é difícil, que não é fácil, porque ele vai fazer o Hajj, aí depois do Hajj ele vai fazer o Umrah. Então são 3 tipos, a pessoa depende de condição de cada um, mas o mais fácil, né, que as pessoas fazerem esse segundo, que hoje acho que só fazem o Tamattu', né, que a maioria das pessoas fazem desse tipo. Mas você, inshallah, vai receber todas essas orientações. Claro, agora estou falando, é difícil você talvez, quem não foi lá, ele não vai entender bem o que estou explicando. Mas, inshallah, chegando lá, você pode saber todo, assim, bem explicado, vai ver isso como uma forma concreta. Mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta, o nosso irmão Pedro Pérez. Pedro, vamos lá. Pedro, é necessário falar o árabe para fazer o Hajj? Então, não é necessário, né? A nossa irmã Amanda falou, já foi lá com quantas palavras? Poucas suratas, né? Palavras em árabe, mas muita intenção. Então, não precisa falar o árabe, pode falar qualquer língua que Deus entende. Eles não são árabes, vocês têm que saber essa informação, que é importante. A maioria dos muçulmanos no mundo não são árabes. Quer dizer que eles não falam idioma árabe. Eles, por favor, se pode falar no microfone. Desculpa, só para complementar, Sheikh, sou brasileira, meus pais são brasileiros natos, nasceram em Minas Gerais, eu nasci em São Paulo, sou paulistana,
e não falo ainda a língua árabe, né, completa. Então, não me escrevo ainda o árabe também. Então, o irmão pode ir com a esposa, pode ir. Então, não precisa realmente falar o árabe para poder ser muçulmano ou até ir para o Hajj. O árabe só exigido algumas suratas, como a nossa irmã Amanda falou. Você vai precisar aprender poucas suratas, subhanallah, que Deus colocou no Alcorão. Eu sempre penso, Sheikh, por que tem pequenas suratas no Alcorão, né? Tem Para suratas... ajudar a gente, chefe. Exatamente, para pessoas, porque Deus já sabe que existe chinês que ele fala para ele aprender o árabe. Mas essas suratas, subhanallah, suratas, e tem valor. Sabe o valor do Fatiha? Você memorizando o Fatiha, Allah colocou o Al-Fatiha como equivale ao Alcorão inteiro. لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Então parece essa surata, 7 versículos, equivale ao Alcorão inteiro. Se você tem Al-Fatiha no seu coração, você já tem grande tesouro no seu coração. Uma grande coisa que Deus deu para você. Então, algumas coisas que você vai aprender, para poder rezar, né, fazer a oração em árabe, mas o resto não precisa falar ou fluente, né, o árabe, porque isso é uma outra coisa. Então, 80% dos muçulmanos não são árabes, são de outras nacionalidades. Mais uma pergunta? Tem alguns comentários, alguma coisa para... Então, agradecemos a todos os nossos irmãos que nos acompanharam nesse dia desse live, que falamos sobre a peregrinação, um dos pilares da nossa religião. Barakallahu fikum, em nome de todos vocês, eu agradeço também a presença dos nossos queridos sheikh que sempre iluminam essas sentadas, essas lives, né? O nosso querido Sheikh Jihad. Seja muito bem-vindo sempre, Barakallahu fikum, Allah abençoe e te recompense pelas informações que passou para nós, Sheikh Yasser, Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala continua dando essa bênção para você, inshallah, para poder levar mais e mais pessoas, inshallah, para fazer esse pilar do Islã. Irmão Muhammad, Barakallahu fiik, agradecemos muito a sua presença, a sua participação também, a sua experiência, que inshallah vai inspirar muitas pessoas. Irmã Amanda também, Barakallahu fiik. Queria falar alguma coisa para finalizar, irmão Muhammad? Queria falar alguma coisa? Barakallahu fiikum. Irmã Amanda também, pela participação. E que Allah abençoe você cada vez mais. E quantos filhos vocês têm? 2, Khadija e Ali. Ali. Então, Ali é o nome do nosso tio Ali, né? Que é mandando também um grande abraço. Também Khadija, a esposa do profeta. Então, tem Ali, mashallah, é o Khadija, a esposa do profeta. Que Allah abençoe também essa família maravilhosa. Nosso grande abraço para o tio Ali também, que Allah subhanahu wa ta'ala dá força para ele e todos vocês, irmãos, que estão acompanhando, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos vocês, ilumina cada vez mais seus corações, suas mentes e suas lares, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Não podemos também deixar de agradecer as pessoas que estão na frente dessa câmera, trazendo esse trabalho maravilhoso para todos. Nosso irmão Muhammad Sabuni, barakallahu fiik, nosso irmão Nabil Sharif, nosso irmão Zahir também, Abu Jamal, barakallahu fikum jami'an. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude sempre para poder passar essas informações, levar a mesquita para a sua casa. Agora a mesquita está aberta, alhamdulillah, começamos essa sexta-feira, foi maravilhosa, alhamdulillah. Então vamos, inshallah, por pouco assim, abrindo, voltando, né, para nossas reuniões, nossas orações, inshallah, das sextas-feiras. Então sexta-feira próxima vai ter, inshallah, uma oração, respeitando todas as orientações da segurança, da saúde, cada um trazer o seu tapete, inshallah, vem aqui na mesquita com o wudu, porque a área do wudu está fechada, e o sermão, inshallah, está resumido também, para a gente não também deixar as pessoas apertadas do tempo, às vezes da ablução. Então, vamos, inshallah, começar, voltar, e logo já estamos agora também recebendo o Eid al-Adha, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude, inshallah, para alcançar esse dia abençoado. E até a próxima terça-feira, inshallah, com mais um tema, inshallah, com mais sheikhs também estão aqui conosco.
Vamos falar na próxima terça, inshallah, vou falar desde agora, para vocês ficarem preparados. Vamos falar sobre a importância dos 10 dias do mês do Zul-Hijjah, porque na próxima quarta-feira que vem, que vai começar. Então, a terça-feira vamos falar bem sobre esse tema. Vamos se preparar, porque os 10 dias mais importantes do mês do Ramadã, esses dias maravilhosos, vamos se preparar, inshallah, para receber. Até a próxima terça-feira. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Allah esteja com todos vocês.